Olá, meu nome é Joyce Cesnick. Estou aqui mais uma vez no canal Em Foco. Hoje vamos falar sobre os diferentes aspectos que compõem a procrastinação. Primeiro, o que é a procrastinação? A procrastinação é o adiamento de tarefa. É quando você se propõe a fazer algo e sabe que precisa fazer, mas não faz aquilo que precisa fazer na hora que tem que fazer. Então, a procrastinação não funciona igual para todo mundo. Existem alguns aspectos que precisam ser, primeiramente, diferenciados, até para você decidir qual estratégia mais eficaz para você utilizar no tratamento. Então, por exemplo, você tem dificuldade de começar, dar o primeiro passo, ou seja, sair da inércia, ou você tem dificuldade de dar continuidade a uma tarefa que você já começou. Então, esse é um aspecto primeiro que nós precisamos identificar. E a dificuldade em dar início a uma tarefa, ela acaba sendo influenciada por vários fatores. Sendo um deles o quê? Medo do fracasso. Muitas pessoas, por medo do fracasso, por medo de errar, acaba não fazendo aquilo que ela precisa fazer, ou não dando o primeiro passo. Um outro ponto importante que gera e é um dos maiores causadores de procrastinação é o perfeccionismo. E é um grande erro achar que todo perfeccionista faz tudo direitinho. Não, pelo contrário. As pessoas, porque o que é o perfeccionismo? É quando você eleva demais o nível das tarefas que você tem que fazer, ou seja, você cria uma expectativa enorme e fica muito difícil de você alcançar, porque o padrão é muito elevado. E aí entra um pensamento muito comum, que é uma distorção cognitiva muito comum do perfeccionismo, que é o tudo ou nada. Ou eu faço tudo muito bem feito, ou eu não faço. E acaba dificultando ou adiando ainda mais um sonho, adiando ainda mais uma tarefa que talvez para ele seja tão importante. Um outro ponto é evitar emoções negativas, desagradáveis, por medo de, ou seja, por achar que aquela tarefa vai ser muito difícil, ou seja, superestima o esforço. Ele acha que aquela tarefa vai ser muito mais difícil do que de fato ela é na prática. E uma outra coisa que aparece muito comum no meu consultório é que as pessoas muitas vezes elas não validam os pequenos passos. E isso faz com que a tarefa fique árdua, principalmente em projetos que levam mais tempo, em atividades que levam mais tempo, por exemplo, como estudar para um concurso, como montar e manter uma empresa, a mudança de um comportamento, né? O próprio processo de psicoterapia, ele quer para ontem, e também a falta de clareza. Muitas vezes as pessoas não têm clareza do que de fato elas querem fazer e por isso elas não sabem por onde começar e vai adiando. Esse é um outro ponto que leva à procrastinação. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante e as pessoas muitas vezes nem levam em conta, que aparece muito no meu consultório, é a dificuldade de manejo de tempo, ou seja, eles não têm noção do tempo que leva para realizar aquela tarefa. Então eles calculam como se várias coisas eles fossem fazer dentro de um tempo que é impossível de realizar. Então esse erro de cálculo de tempo tem sido um grande divisor de águas na vida das pessoas. Porque que acaba acontecendo? Ele não entende que ele não leva em conta os imprevistos que podem ter no meio do caminho, ele não leva em conta o tempo do trânsito de um lugar ou outro. Quando ele vê, ele já se distraiu com várias outras coisas e realmente não dá tempo de realizar aquilo que foi importante ou que ele tinha proposto a fazer. E tem coisas que não estão no nosso controle. Nós temos que focar no quê? No que de fato eu posso controlar. Nas minhas questões internas. Às vezes está faltando alguma habilidade. Corra atrás daquela habilidade que você precisa desenvolver. Vai atrás. Mas não desista dos seus sonhos. Porque, de verdade, a procrastinação tem sido o maior ladrão do seu tempo. O maior ladrão dos seus sonhos. Ele rouba os seus sonhos, ele rouba as suas realizações. Então não deixe de sonhar, não deixe de realizar ou correr atrás daquilo que você de fato quer alcançar.